Olá, prontos de volta à Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Necessar. Eu sou Michele Munaretti. Nós terminamos o ano passado o nosso livro de Atos. Estudamos bem minuciosamente, né? Cada capítulo, cada história. Todo o estudo está disponibilizado no site do Projeto Orais Necessar, né? Antes de começar a aula hoje, porque como nós terminamos o livro de Atos, eu achei melhor hoje a gente dar uma explicação, assim, o que aconteceu com Paulo depois do livro de Atos, né? Por isso, eu quero convidar você, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu te convido a vir conhecer o estudo dos livros dos evangelhos, que nós já estudamos os 4, terminamos o livro de Atos. Ainda no site do Projeto Orais Sem Cessar, nós temos a oração da palavra, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Como eu acabei de falar, nós finalizamos em dezembro o estudo do livro de Atos. Abordamos na última aula sobre o naufrágio, né, de Paulo. Paulo chegando ali na ilha de Malta, né, com o naufrágio, e depois eles partindo de Malta e chegando a Roma. Hoje, o livro termina ali no capítulo 28, falando dessa chegada dele em Roma, né? Ele apela para César por causa da sua prisão e chega ali em Roma. Hoje a gente vai falar o que aconteceu com Paulo depois desses eventos do livro de Atos, né? Porque a Bíblia não dá muito conhecimento, tem fragmentos que eu consegui, fazendo várias pesquisas, a gente consegue, os historiadores conseguiram montar ali uma ordem meio cronológica de onde Paulo estava passando. Tá? Mas, como eu falei, o estudo está lá no site do projeto www.projetoraiscessar.com, ou você também pode encontrar nas nossas páginas, né, como Facebook e Instagram. Bem, então, depois desses eventos de Atos, como eu acabei de falar, eu fui fazer esse estudo, né? Paulo chega ali em Roma, como termina ali no livro, onde ele fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Ele permaneceu esses 2 anos ali em Roma, ensinando aqueles que vinham a ele. Depois que Lucas termina ali o livro de Atos, nós não temos, né, uma obra na própria palavra que mencione a vida de Paulo, mas é evidente que sua obra continua, né? Pois a gente tem o conhecimento das 7 cartas que ele escreve durante essa sua estadia ali em Roma. Hoje, com a facilidade em se fazer pesquisa, nós podemos ter ali uma ampla ideia de como foi, né, e quais eventos aconteceram após isso. Então, recapitulando, né, lá como foi descrito no capítulo 24, nós sabemos que ele permaneceu 2 anos preso ali em Cesareia primeiro, né? Festo, que substituiu Félix no ano de 60 depois de Cristo, enviou Paulo a Roma no outono daquele ano, pois como o naufrágio do navio, né, Paulo e os demais tripulantes tiveram que passar o inverno na ilha de Malta, então ele foi enviado ali no outono, porque o inverno ele passou nessa ilha onde aconteceu o naufrágio. Passado então o inverno, né, os habitantes ali da ilha armam para eles uma outra embarcação e eles embarcam nesse outro navio, chegando ali na primavera em Roma. E ele passa ali mais 2 anos e fica ali até o ano de 63. Nero, que foi o imperador de Roma do período de 54, né, a 68 depois de Cristo, foi ele que ouviu ali o caso, né, de Paulo quando ele apela. Então, conforme nós lemos no livro de Lucas, né, conforme nós lemos, desculpa, Lucas descrevendo, né, ele e Aristarco estiveram presentes ali com Paulo e outros irmãos, né, que iam visitá-lo na casa que foi alugada para que ele permanecesse ali, né? E, segundo as escrituras no livro de Filipenses, provavelmente foram os filipenses que pagavam esse aluguel com as suas doações. Já no livro de Filipenses, no capítulo 4, está escrito: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado,
o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti, né, da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros. Porque para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ainda no livro de Filipenses, né, Paulo afirma que em sua prisão continuava a pregar, né, a Cristo até para as pessoas de posições importantes. Então, com a ajuda de Filipenses, ele permaneceu nessa casa e continuou fazendo a obra do Senhor. No livro de Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 12, está escrito: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, em sua prisão, escreveu, né, conforme a gente pôde ver ali, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, enquanto esteve preso ali em Roma. Prova de que Paulo escreveu essas cartas estando em Roma está na descrição do livro, né? Como, por exemplo, no livro de Efésios, Paulo se refere a si mesmo como prisioneiro. No livro de Filipenses, ele fala das suas algemas, né? Ele faz ainda uma referência à guarda pretoriana lá em Filipenses 1. Ele ainda comenta a respeito da casa de César. Essas referências mostram Paulo estando algemado em Roma. No livro de Colossenses, ele se refere a si mesmo como prisioneiro e ainda cita o seu companheiro de prisão, Aristarco. No livro de Filemon, ele menciona suas algemas e que Epáfras era outro companheiro seu na prisão. Então, a carta ali enviada aos Efésios, né, foi levada também. Outra coisa que dá para perceber na Bíblia é que a carta, né, quem levou ainda essas cartas, porque a palavra foi mostrando assim, a carta dos Efésios, ela foi levada por Tíquico. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, está descrito que para que saibais também a meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o meu irmão amado e fiel ministro no Senhor. Foi para isto que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Do mesmo modo, também a carta enviada a Colossenses também está descrito, né? Que quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, né? Então eu vou envio. Então a gente consegue perceber assim quem enviou a carta, onde Paulo estava, porque ele, em cada carta ele foi deixando ali pistas, né? Ainda no livro de Colossenses, ele, além de Tíquico, ele fala: em sua companhia também envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que acontece por aqui, tudo o que ocorre por aqui, né? Então, segundo ainda, quando a gente vai ler lá em Filemão, os mesmos Tíquico e Onésimo levaram essa carta também para esse homem chamado Filemon, né? Lá em Filemon só tem um capítulo, no verso 10 está escrito:
Solicito-te favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas, que muito provavelmente ele estava preso ali, né, com Paulo. Ele antes te foi útil, inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio em pessoa. Então, assim, se Paulo estava enviando, muito provavelmente quem estava entregando essa carta pessoalmente era ele, né? Essa carta foi escrita a favor de Onésimo, a quem Paulo encontrou e converteu em Roma ali, né, na prisão, pelo que tudo indica. Os livros de Efésios, Colossenses e Filemão foram entregues, então, por esses dois, né? No livro de Filemão, ele fala assim: saudando Filemão, Paulo saúda Arquipo, né, no versículo 2, prisioneiro de Cristo, Jesus e o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador. Então, Paulo vai dando ali, é, trazendo ali informações, né? Ele ainda continua dizendo que passa uma mensagem a Arquipo, na carta de Colossenses, ele vai falando o nome das pessoas, aqueles que estão trabalhando ali, né? Porque em Colossenses 4 ele fala assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para o cumprires, né? Por isso concluímos que tanto Filemão quanto Arquipo eram membros da igreja de Colossos, né, e as cartas a Éfeso, Colossos, Filemão poderiam ter sido levados pela mesma pessoa, porque tanto os lugares quanto as pessoas eram da província da Ásia. Já a carta de Filipenses, apesar de ter sido escrita aproximadamente na mesma época, foi provavelmente levada por Epafrodito. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versos, a partir do verso 25, está escrito assim: julguei, todavia, necessário mandar-vos até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão cooperador. Então, se ele achou necessário levar Epafrodito, não faz sentido ele mandar uma outra pessoa. Se ele está levando, se Epafrodito está indo ao encontro deles, muito provavelmente levando ali também a carta, né, que é, a carta em mãos. Epafrodito estava com a carta em mãos. Então, de acordo ali com o livro de Atos, Paulo embarcou em 3 viagens missionárias, conforme a gente viu, e em seguida ele foi preso na Palestina por alguns anos, transportado sob ali a guarda, né, no navio para Roma, uma viagem, conforme a gente viu no estudo, um naufrágio ali sofreu um naufrágio ali na ilha de Malta, passou alguns anos ali em prisão domiciliar em Roma. Fim da história, né? Foi assim que nós terminamos. Mas não. É aí que o livro de Atos, na verdade, termina, mas não é necessariamente o fim da história. Há dicas bíblicas e, claro, históricas, né? Muitas pessoas foram pesquisar isso depois, que nos permite reconstruir algo do que aconteceu na sequência. Para falar sobre isso, a gente teria que entrar aí numa quarta jornada missionária de Paulo, que talvez a gente vai falar na próxima aula, porque eu não quero deixar esses estudos muito prolongados, né? Eu estou deixando o estudo todo descritinho lá no site do projeto, para que não fique mais de que 15, no máximo 20 minutos, para que você possa ouvir, anotar, ler, conferir as referências. Eu deixo todas as referências lá no site do projeto, para que tudo que eu falei aqui você possa pegar a sua Bíblia e conferir, para fazer um estudo mais detalhado. Então, hoje nós vamos terminar por aqui. Na próxima aula, a gente vai terminar essa quarta viagem missionária de Paulo, aquilo que foi levantado, que não está escrito necessariamente na Bíblia, mas sim tem várias referências, que nem eu falei aqui agora sobre quem levou a carta para quais igrejas, né? E logo na próxima, sem ser na segunda aula já de janeiro, na terceira aula já de janeiro, nós vamos já entrar para os próximos livros, tá bom? Como Romanos, vamos continuar agora o estudo do Novo Testamento e nós vamos falar agora das cartas paulinas. Bem, eu espero que você esteja gostando, aproveitando e estudando. Obrigada por ter me acompanhado mais essa aula. Te espero na próxima Escola Bíblica do podcast do projeto Orais